Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Marte, planeta da guerra, da intensidade, da coragem, da audácia, da valentia, entra no signo de Escorpião no dia 24 de setembro, para ficar 6 semanas no signo de Escorpião. Ele entra no signo dele. Ele entra num signo de água fixa, de emoções fixas. Ele está domiciliado. E vai ser intenso, porque ele vai entrar e vai dizer quais são as suas estratégias. Quais são as suas estratégias ocultas? Qual é o seu poder? O que é que você não tem coragem de transmutar? Quais são as lutas de poder que você vai querer entrar? Vai ser intenso, porque Marte fará uma quadratura com Plutão em Aquário. E claro, mas é só lá no dia 24, Helena. Não, nós precisamos dominar os instintos. Nós precisamos ir conversando com a nossa self, com a nossa psique, com a nossa alma, para entender o poder deste momento e utilizar e saber canalizar a energia para que ela não seja uma tensão, uma violência, mas sim uma força de transmutação. Então, cuidado com as pulsões mais instintivas. Do nada, sai do subterrâneo mais oculto uma emoção, né? Marte em Escorpião. Sai aqui do interior algo muito grande. E Plutão diz: sério? Você vai se comportar assim? Eu corto. Escorpião tem no seu glifo uma flecha. Plutão também tem. Escorpião também tem. Então, nós estamos falando de uma simbologia que precisa ser cortada. Bem interessante para este ano 9, para o mês 9 e para essa temporada de eclipse, principalmente depois do eclipse do dia 21 de setembro a 29 graus de Virgem, em oposição a Netuno e a Saturno. Sério que você vai continuar da mesma maneira? Mas pensemos no coletivo. O coletivo, sim, que nós podemos assistir, passar, porque nós fazemos parte do coletivo, por tensões financeiras, Escorpião, questões da geopolítica, Plutão em Aquário. O povo se levanta porque a água já chegou aqui. Então, aqui dentro da Europa já existe toda uma mobilização armamentista por uma série de motivos. Polônia, drones, a França, enfim, tem coisas que estão entrando em choque. É um sistema que a gente vai perceber que é um choque, e o que vai acontecer vai depender muito
dos podres poderes. É isso. Nós vamos assistir os poderes de todos os lados, direita, esquerda, do centro, enfim, essas manipulações, mas também um crescimento da tecnologia versus uma decaída de algum tipo de recurso. Então, a IA subindo e de repente não existe tanta disponibilidade financeira. As massas se levantando versus as elites querendo saborear, como sempre saborearam do melhor. Os conflitos se tornarão latentes. Então, nós podemos aguardar do inconsciente coletivo algo que estava abafado, que estava escondido e ser trazido à tona. É o que nós temos, mas existe um bálsamo nos ajudando, que é Júpiter, que é Zeus, dono do Olimpo, no signo de Câncer, que é um signo de água também. Então, Júpiter é como uma válvula de escape, favorecendo que sigamos dentro das nossas águas de Câncer, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, com o nosso passado, mas em proteção. Nós estamos protegidos, nós temos um manto de proteção que nos protege, e esse é Júpiter, que nos dá fé, que nos dá esperança, mas que ativa também um exercício interno de solidariedade, de buscar dentro de cada um de nós essa segurança emocional e familiar. Esse trígono com Júpiter em Câncer pode favorecer alianças estratégicas a níveis governamentais, mas também a nível interno. Eu vou fazer uma aliança comigo, eu vou ficar comigo, vou me comprometer comigo de que eu vou saber me cuidar e saberei cuidar das minhas emoções, porque Júpiter, ele vai dando e enviando raios de fé, de esperança, em meio de todo esse caos que pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, as nossas águas matriciais, mitocondriais, elas precisam estar tranquilas. Então, essa tranquilidade você já tem que ir informando a você, ao seu corpo emocional, ao seu corpo espiritual, que você está na fé, você está protegido, você está bem. Júpiter está te protegendo, está te dando essa proteção, muitíssimo importante. E a nível pessoal, é um convite também, Marte em Escorpião, Júpiter em Câncer, de fecharmos feridas, curar mágoas. Tem algo do passado que eu preciso fechar. Eu sinto muito, me perdoa, namastê, ou namah shivaya. Mas as coisas foram como foram e aconteceu o que tinha que acontecer para que eu estivesse aqui agora. Então, isso é fortalecer-se por dentro, não ficar querendo mudar o passado. Cuidado com isso. A gente tem uma tendência de voltar ao passado na mente e nos objetivos para querer que a história seja diferente. E não é momento de voltar para o passado.
É momento de estar presente junto ao seu corpo físico, junto a tudo que esses eclipses vieram trazendo, e apoiar a humanidade, o seu próximo, o seu coletivo, fortalecer isso, fortalecer os laços. É preciso ter um propósito nessa vida, propósito maior do que a crise. A gente pode assistir uma crise muito grande, mas se eu estou dentro de mim com fé, com esperança, sentimento de proteção, fortalecendo os laços, claro que tem coisas que não vai dar mais, mas tem esse lado meu pessoal. E esse lado pessoal está muito ligado também com a Lilith, que vai ficar até 21/12 no signo de Escorpião. Depois ela vai saltar para o signo de Sagitário e ali ela vai trabalhar dogmas, crenças, moralidades impostas. Mas Lilith em Escorpião, ela continua fazendo um trabalho muito forte de limpeza das nossas zonas sombrias, ciúmes, manipulações, aqueles segredos que nós soubemos que foi revelado. Então Lilith, ela está trazendo sombras relacionais de intimidades para que nós possamos ver a coisa como ela é. Então Marte vai se encontrar com Lilith. E é momento de desmontar as ilusões. Eu e a Priscila Caires, nós fizemos um trabalho lindo de Lilith. Se vocês quiserem, eu coloco depois o link na bio, porque foi um trabalho muito profundo de integração da Lilith. Está na plataforma QIFI. Nós fizemos um trabalho maravilhoso. E quantas de nós não conseguimos nos aproximar dessa energia de Lilith? Então é fundamental neste momento que você vá se preparando para quebrar os seus dogmas, para você ir se preparando realmente e dizer: eu creio que estou preparada para encarar a verdade. E Marte vai ativar isso, porque ele vai cortar o véu da ilusão. Ele vai cortar essa energia. O que nós precisamos ter um pouco de cuidado é com os conflitos. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Todo mundo ou é A ou é B. Não, peraí. Tem mais letras no alfabeto. Tem C, tem D, tem E, tem F. Não fica ferrado só numa questão, só num tema, só numa ideia, porque essa é a parte muito negativa de Escorpião, é a obsessão. Muito cuidado. E Júpiter, ele vai dizer: existem possibilidades de transformação construtiva e de avanços, independente da política que nós adotarmos com o nosso autocuidado pessoal. Agora, o campo minado das relações, muito cuidado, porque Marte faz uma quadratura com Saturno. Isso exige profundidade, clareza, verdade, muita verdade e muita coragem
para liberar os tabus. E como que vai ser para cada signo? Então, se você é Áries, ascendente Áries, olhe para a casa 8. Olhe para temas de poder, de sexualidade, de finanças compartilhadas, de intensidade do seu desejo. Eu desejo. Pois sim, eu desejo. Mas evita o confronto com seus sócios, com seus parceiros e fique aberto para uma transformação profunda, porque ela vai ser inevitável. Se você é touro, ascendente touro, esse movimento vai ser na casa 7 dos relacionamentos. Atração à repulsa, desejo controle. As parcerias pedem transparência e, portanto, evite os jogos de poder. Seja verdadeira. Procura se abrir para a intimidade. Escuta a tua intuição. O que está te dizendo o outro? A gente tem que ter um faro, tem que ter um sentido determinadas relações na nossa vida. Se você é Gêmeos, ascendente Gêmeos, é importante olhar para a casa 6 do seu mapa, da saúde, do trabalho, da rotina, e o cotidiano pode se tornar mais intenso, porque nós estamos acostumados normalmente a fazermos as coisas como elas precisam ser feitas. Mas a questão é, o que eu quero? Não é que eu tenho o quê? Não, eu quero. Para que o seu corpo, o seu trabalho não entre numa crise. Então é importante olhar para todo tipo de excesso, seja de trabalho ou de compulsão, porque é momento de reorganizar a rotina com maior e mais consciência. E se você é Câncer, ascendente Câncer, nós olhamos para a casa 5, a casa das paixões, dos talentos. É uma casa muito relacional e não é momento de disputa emocional. Atenção com os relacionamentos com os filhos. Escute mais o seu filho. O que é que o seu filho ele está querendo lhe dizer? Não lhe diga o que ele tem que fazer. Deixe ele ser orgânico. Mas também nos romances, nos relacionamentos, na criatividade. É um momento de purificação. É um momento que nós podemos, com o trígono de Júpiter, ainda mais que Júpiter está em Câncer, transformar através do amor. E se você é Leão, ascendente Leão, nós precisamos olhar para a casa 4 do lar e família. E ali é o palco das tensões. Então, antigas questões do passado podem emergir de novo, porque muitas vezes nós herdamos comportamentos e é preciso quebrar com esse comportamento disruptivo, quebrar com o controle. Então é preciso muita força, leãozinho, para transformar o seu drama pessoal, a sua criança interna, de uma forma que ela lide com as suas emoções e ela se sinta segura. E se você é virgem, ascendente virgem, esse trânsito ele vai estar passando pela casa 3 da comunicação. A mente pode ficar super afiada, mas também ela pode ter pensamentos obsessivos. Cuidado com as palavras que cortam, que ferem. Cuidado com as manipulações nos diálogos. Cuidado com os jogos de poder e de sedução, porque a comunicação
como já ensinavam os essênios, ela serve também para curar. Uma palavra pode ser curada. E para Libra? Para Libra, ascendente Libra, nós olhamos para a casa 2, que é a casa do dinheiro, dos valores. Então, atenção às finanças. Pode haver oscilações de ganhos ou de perdas. E é hora de rever, reavaliar, repensar qual é o seu valor e o preço que tem as coisas. Não é momento de sair cortando tudo ou gastando tudo. Não, você tem um valor pessoal. O seu tempo é um valor. O seu corpo tem um valor. Então, Marte, ele pede coragem para que a gente reorganize os nossos valores ou recursos. E quem é Escorpião, ascendente Escorpião, sim que deve olhar para a casa 1 do Eu Sou. É um renascimento, é uma regeneração pessoal, é uma energia intensa de magnetismo que pode ser de crise de identidade. Portanto, muito cuidado com os confrontos. Use a sua força para reinventar-se, não para destruir. E se você é Sagitário, ascendente Sagitário, é muito importante olhar para a casa 12. Na casa 12 é a casa do inconsciente, aquele lugar difícil de entender, porque ali vivem os sonhos, as intuições, os segredos, questões que vêm dos ancestrais, alguma tensão oculta pode acontecer. Pode, né? Olhe para a sombra com coragem. Conecte-se com a sua espiritualidade. A espiritualidade hoje em dia não é um caminho de fuga, é um caminho de cura. E quando eu digo espiritualidade, eu não falo de religião. Eu falo de ética, de moral, de se esforçar por ser uma pessoa do bem. Essa é a forma de lidar com os conflitos. E se você é Capricórnio, ascendente Capricórnio, é importante olhar para a casa 11, a casa dos projetos futuros. E ali é a casa de Aquário, é a casa dos relacionamentos de grupos, das amizades, dessa família planetária, das causas coletivas que podem estar em ebulição. Nesse exato momento, pode ter uma ebulição, pode haver rupturas, disputas, mas quem sabe, Capricórnio, você que é de terra, que subiu a montanha, não se transforma no líder e dá o exemplo de coerência, de liderança consciente. Alguém tem que organizar essa bagunça e Capricórnio é bom nisso. E para Aquário, ascendente Aquário, é preciso olhar para a casa 10 da carreira. A carreira e a imagem pública está sob pressão. Vamos lá, as autoridades podem nos desafiar ou testar a nossa força. Quem sabe não está na hora de mudar a estratégia? Quem sabe não é o momento de assumir o seu poder pessoal ou novos rumos? Não fica preso no que tem que. Pensa no que você realmente quer viver em plenitude. Mantenha calma. E para Peixes, ascendente Peixes,
é importante olhar para a casa 9 da espiritualidade, das viagens, dos estudos superiores, dos dogmas, das crenças. E aqui pode haver uma disputa de fé. Será que eu tenho fé mesmo? Ou também de ideologia, né? Ideologia, o Cazuza já fez uma música sobre ideologia. E nós precisamos viver essa ideologia para expandir a consciência, mas sem querer ter a verdade. Aproveita e reserva a tua passagem para a próxima viagem, porque as viagens elas podem trazer grandes revelações. Temos uma pista para todos os signos, temos um caminho que nos informa mais ou menos como nós podemos seguir, e agora é olhar para baixo e o que é que eu posso transmutar. E porque algo vai ser mostrado, vai vir lá de Escorpião e vai ser mostrado com Plutão em Aquário. E é o momento, sim, de ver e ter coragem de quebrar um padrão que não tem mais sentido. Mas cuidado com os pensamentos obsessivos e obstinados. Cuidado, porque é tempo de querer crescer na vida. Esse Marte em Escorpião, ele vai caminhar, ele vai encontrar Lilith, ele vai fazer quadratura com Plutão, oposição a Urano. Vai com calma e confia que você tem a espada para cortar com consciência, com amorosidade, com fé na vida para seguir adiante, porque é para frente que a gente segue. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha, segue o canal e vamos em frente, porque tem muita coisa ainda para ativarmos dentro de nós mesmos a coragem de querer viver. Tchau, fica com Deus, se cuida muito.